Mas o senhor recebeu Rosa? Rosa é departamento de Santa Teresinha. O senhor poderia, de repente, dar uma palhinha do seu encontro com Santa Teresinha, dessa sua experiência, esse seu encantamento com a pequena via, com a doutrina espiritual da nossa santinha? Então, a minha avó, ela era muito devota de Santa Teresinha. Tinha imagem de Santa Teresinha em casa, etc. E quando a minha mãe nasceu, que é a primogênita, a primeira filha, ela deu como madrinha no céu Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha é a madrinha da minha mãe. Então, eu nasci numa casa onde Santa Teresinha já estava presente desde cedo. Mas, para falar bem a verdade, eu nunca dei bola para Santa Teresinha. Por quê? Porque quando eu fui conhecer, eu me deparei com aquelas coisas, sobretudo aquelas coisas do manuscrito A, a primeira parte da florzinha, reizinho, não sei o quê, passarinho e não sei o quê, etc e tal. Essas coisas me deixaram um pouco assim, chocados. Eu achava, isso não é coisa de homem. Isso é coisa de uma menininha, a espiritualidade de menininha, né? Mocinha, e eu não queria ir por esse caminho, né? Bom, aí, durante meu tempo de seminário, muita gente me ofereceu ser amigo de Santa Teresinha, né? Eu era muito amigo de Dom Eugênio Sales, cardeal do Rio de Janeiro, e a secretária dele, ele tinha uma secretária, né? Ela que era muito devota de Santa Teresinha. E ela insistia comigo e dava, e para fazer parte de associações de Santa Teresinha e disso, daquilo, né? E nada. Depois conheci o padre Fernando Guimarães, Dom Fernando Guimarães, né? Que é devotíssimo de Santa Teresinha. E ele insistindo, e eu nada. Teresinha lhe perseguindo. E Teresinha me perseguindo, né? Aí eu fui ordenado padre e fui para Cuiabá. E naquele tempo, eram 5 anos de padre. Isso foi em 97. Foi quando eu completei 30 anos de vida e 5 anos de padre. Eu pensava que eu ia ficar um tempinho em Cuiabá e depois iria para o Vaticano, seguir carreira, né, ser bispo, alguma coisa muito importante. Bom, o fato é que começou uma série de calúnias. E, de alguma forma, eu comecei a notar que padres e bispos começavam a olhar para mim com um olho meio torto, etc e tal, eu sofrendo. Mas eu sofria não tanto pelas calúnias, o que estava me fazendo sofrer mesmo é que os seminaristas que eu tinha cuidado estavam sofrendo. E, sofrendo com os seminaristas, naqueles dias, eu fui e recebi uma rosa vermelha de um ex-seminarista. Um ex-seminarista da Canção Nova, inclusive. Eu recebi a rosa, não sabia por quê. Recebi a rosa e fiquei com ela. E naqueles dias eu estava no meu quarto rezando. E eu estava lá rezando e perguntando, meu Deus, por que isso? Por que isso? Eu estou fazendo tudo certo? Por que isso? Por que isso? A minha pergunta era, por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí eu me lembrei da rosa. Chorando, no meio da oração, sozinho no meu quarto, eu abri a Bíblia e perguntei, meu Deus, o que é essa rosa? E caiu no livro do Eclesiástico. Filhos santos, florescei como a rosa plantada na beira da água. Nossa, mãe. Perguntei o que é a rosa e apareceu florescei como a rosa. E logo em seguida, dizendo, não se pergunte por que isso nem por que aquilo. Nossa. Porque tudo terá sentido a seu tempo. E aí, eu fiquei impressionado. Padre, você sabe como é padre, a gente é meio cético, né? A gente é meio formado para não acreditar nessas coisas muito facilmente. Aí fui investigar na Bíblia. Quantas vezes aparece a palavra rosa na Bíblia? Em todo o Novo Testamento, não aparece a palavra rosa nenhuma vez. No Antigo Testamento hebraico, não aparece a palavra rosa nenhuma vez. Só aparece a palavra rosa naqueles poucos livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego. Aparece 7 vezes, 4 das quais no livro do Eclesiástico. Ou seja, a possibilidade de eu abrir a Bíblia e cair uma rosa era de 1 em 1 bilhão. Entendeu? Um negócio assim absurdo. E aí, lá estava eu, fiquei impressionado, e fui rezar. Era dia 31 de janeiro, dia de São João Bosco. Era uma sexta-feira. Eu estava jejuando, sexta-feira, fui rezar com umas senhoras da Renovação Carismática. Tem uma senhora que estava com câncer, eu fui rezar por ela, etc e tal, e no final da oração eu contei a história da rosa. Aí as senhoras, né, carismáticas, assim, não, padre, agora vamos rezar para o senhor. Aí impuseram as mãos em mim, etc e tal, e uma delas chegou e disse, padre, a visualização que eu tive, eu vi o senhor andando nos espinhos, mas Nossa Senhora não deixava seus pés se ferissem, e nos seus pés apareceu um buquê de rosas brancas. E a interpretação é que essas rosas brancas, os seminaristas vão se multiplicar e serão puros como rosas brancas. Eu tinha recebido rosa vermelha, não acreditei em nada daquilo. Aí ela disse, mas o senhor recebeu rosa? Rosa é departamento de Santa Teresinha. Então ela pegou uma novena de Santa Teresinha, entregou para mim e disse, o senhor vai rezar a novena em ação de graças. Naquele dia que eu estava em jejum, 31 de janeiro, eu fui para a catedral celebrar a missa
Eu estava no meu escritório, eu era vigário da catedral naquela época, era reitor do seminário e vigário da catedral. Abri, rezei a liturgia das horas, terminei a liturgia das horas, eu lembrei, a novena. Eu peguei e fui, rezei a novena sem muita devoção, porque eu não acreditava em nada de Santa Teresinha. Quando eu coloquei dentro do breviário a novena, eu fechei, bate na minha porta uma menina que entra com uma rosa branca na mão. Meu Deus, olha aí, irmão. A rosa branca da visualização de manhã, que eu não tinha acreditado, de tarde, estava lá. Fiquei impressionado, mas mesmo assim não entendi Teresinha. Naquele ano, foi o Dia Mundial da Juventude em Paris. E eu fui para Paris, porque eu fazia parte da equipe do Vaticano que organizava o Dia Mundial da Juventude, o Fórum Internacional da Juventude, etc. E nós, no fórum, teve uma palestra do Monsenhor Guy Gaucher, bispo auxiliar de Bayeux-Lisieux, especialista em Santa Teresinha, que estava advogando o doutorado de Santa Teresinha, no centenário da morte dela. Quando ele apresentou as doutrinas de Santa Teresinha, e apresentou isso numa palestra belíssima, intercalada por músicas, uma cantora francesa da comunidade de Emmanuel, Sylvie Buisset, ela cantava, ele palestrava e ela cantava. Eu fiquei apaixonado. Eu disse, o gênio teológico daquela mulher. Aí, eu terminou a palestra, eu fui lá falar com ele. Monsenhor, que pena, eu não vou poder ir para Lisieux. Ele disse, você não precisa ir a Lisieux. Teresinha veio a Paris. A urna com o corpo de Santa Teresinha foi trazida para Paris. Estava lá na igreja de Santa Maria da Vitória. Eu fui lá, recebi missa, joguei pétala de rosa, fiz tudo que tinha Já tinha sido conquistada, a Santa Teresinha já pegou o filho dela. E no final do Dia Mundial da Juventude, o Papa João Paulo II disse que ia declarar a Santa Teresinha doutora da igreja em outubro. Aí eu chamei uma amiga minha, a Carmen Aparício, que era doutora, professora da Gregoriana e trabalhava também no Vaticano. Eu disse para ela, Carmen, você tem que ir por mim, nesse doutorado. Contei a história para ela. Ela me mandou o livreto depois. Eu tenho um livreto em casa. O Papa declarou Santa Teresinha doutora da igreja. Depois entraram religiosos para jogar pétalas e rosas na urna de Santa Teresinha, que tinha sido trazida também para o Vaticano. E enquanto isso, o coro cantava: Filhos santos, florescei como a rosa plantada na beira da água. Eclesiástico. A passagem bíblica que Deus tinha me dado no meu quarto chorando em janeiro, estava sendo cantada na Praça São Pedro, no Vaticano, em outubro. Depois eu descobri que essa passagem ela fazia parte da liturgia de Santa Teresinha, no Missal Antigo. Missal de 62. Esse versículo está lá. Né? E aí eu enlouqueci, né?